O mundo precisa saber e conhecer toda a sua potência, mas não é responsabilidade das pessoas reagirem a você como você deseja. Se cartela de cores resolvesse posicionamento, nenhuma mulher competente era invisível. Saber a sua cartela de cores é bom, mas é estética. Autoridade é outra coisa. Autoridade organiza percepção. Muitas mulheres já fizeram a sua análise de coloração pessoal, já sabem suas cores, até porque hoje tá fácil, né? Você joga no chat GPT e muitas vezes ele acerta, ou até paga ali para uma consultora. Hoje tá muito mais acessível de você conseguir entender quais são as cores que harmonizam bem com seu subtom de pele. Mas o problema que eu percebo é que eu encontro muitas mulheres poderosas, potentes, empresárias e tudo, e mesmo com a sua cartela de cores em mãos, elas continuam com uma imagem fraca, elas continuam naquela coisa de pode, não pode, bonito e feio, e continuam não conseguindo expressar uma imagem que é realmente poderosa. E o que é uma imagem poderosa? É quando você percebe quais são os seus pontos fortes e fracos e você consegue trabalhar esses pontos a seu favor. Eu vejo, por exemplo, mulheres super competentes, super comunicativas, errando na estratégia e lá na empresa perdendo oportunidades consistentes de liderança, por exemplo. Porque ela não é boa, porque ela não é uma boa líder? Não, mas porque ela não é percebida como, por pessoas que estão apenas reagindo. E sim, as pessoas reagem a nós. Observe você mesma quando está no trânsito. Você vai pedir uma informação para alguém, você não escolhe. Isso acontece de forma intuitiva. Só que tem traços de competência e confiança no nosso rosto, por exemplo, que fazem com que você escolha alguém a despeito de outra pessoa. Isso não é julgamento, isso é a essência do próprio ser humano, do funcionamento do ser humano, é protetivo para nós. Porém, esses mecanismos funcionam em todos os lugares. Então, só saber quais são suas cores, o laranja é uma cor que me representa bem, ok, mas será que o laranja é sempre para mim? Como é que eu vou usar o laranja? Em qual caimento? E para além das cores, será que existem coisas mais estratégicas, como por exemplo a forma de usar uma sobrancelha, como por exemplo a forma de se comunicar com as mãos, o tom de voz, a postura e tantas outras coisas que eu não vejo trabalhadas em consultorias de imagem, como se imagem pessoal fosse só roupa. E não é só isso, roupa faz parte desse universo, mas se você realmente deseja passar uma imagem competente, passar uma imagem estratégica, você vai precisar transpor algumas etapas. Uma imagem profissional, ela precisa ser montada de acordo com algumas perguntas que são respondidas. Então, primeiro, qual é o seu objetivo profissional? E calminha, porque nem todas as mulheres desejam, por exemplo, serem CEOs de empresas. Nem todas. Pode ser que esse seja o objetivo de uma mulher que trabalha em uma empresa. Por exemplo, eu já atendi psicólogo, nesse caso era um homem. Ele contou lá na clínica que eu trabalho, eu sou muito bem reconhecido pelo meu trabalho. Porém, os clientes novos que chegam não querem ser atendidos por mim. Por quê? Porque eu tenho cara de menino. Então, nesse caso, ele precisava ter cara de mais velho, de mais competente, porque um psicólogo, e eu descobri isso depois de atender alguns, eles precisam parecer mais velhos, mais competentes, mais experientes. Olha só como é diferente de outras realidades, né? Ele precisava parecer mais competente, talvez até mais com um pouco mais de autoridade, mas a gente tinha que trabalhar de uma forma que essa autoridade não passasse um poder distanciador, porque é um psicólogo, ele precisa ganhar o coração daquela pessoa que tá ali. Então, olha quantas camadas. E é, sim, uma imagem profissional. É alguém que está precisando de uma imagem a favor do seu trabalho. Assim como eu já atendi um outro objetivo. Essa mulher, ela chegou pra mim muito bem posicionada, dava pra ver uma elegância na imagem dela, uma mulher potente. Ela já era, inclusive, bem reconhecida no trabalho dela e tudo. Porém, ela tinha um outro problema. Ela não conseguia se vestir bem no seu dia a dia. Se vestir bem para além do trabalho. Então, no trabalho, ela conseguia uma aparência elegante, empoderada. Ela trabalhava ali com muitos homens, então ela precisava ter uma feminilidade potente. Mas no dia a dia, ela tinha dificuldades, porque ela se sentia se vestindo como uma empresária para os amigos. E ela é jovem ainda, né? Naquela coisa de se relacionar, né? Novos relacionamentos, ela tinha essa dificuldade, porque a imagem dela era tão poderosa que acabava trazendo esse poder e até com esse certo
distanciamento em ambientes onde ela precisava de proximidade. Então, era essa imagem para depois do trabalho que a gente precisava trabalhar. Então, olha só como é importante a gente perceber cenário. Não é só certo e errado, ou pode e não pode, mas qual o ambiente, como são as pessoas que estarão ali olhando para você e recebendo essa imagem. Então, quando a gente pensa em objetivo profissional, depois a gente pensa em ambiente, aonde essa imagem vai ser colocada. Uma terceira coisa a se pensar é sobre a mensagem que você deseja passar. Enquanto uma mulher quer parecer mais poderosa, às vezes tem carinha de criança, quer parecer mais ousada, mais imponente, aquela leoa no trabalho, a outra já tem isso, ela precisa parecer mais próxima, para fora do trabalho. Enquanto uma pessoa quer parecer um pouco mais autoridade, um pouco mais velha, a outra quer parecer mais nova, porque ela não quer parecer uma senhora, enfim, com idade além do que ela já tem, enfim. Eu tô falando aqui sobre mensagens que você deseja passar, sabe? Eu lido com muitas mulheres muito boas no que fazem e às vezes elas não estão sendo reconhecidas como tal. Por quê? Porque existem questões de estratégia de imagem que não estão ajustadas. E eu quero que você entenda que isso é muito mais profundo do que apenas saber a sua cartela de cores. E um quarto passo, que também é muito importante, a gente precisa entender a sua estrutura de personalidade. É por isso que os meus atendimentos, eles vão muito além de pode, não pode, qual a cor que simplesmente é pra você uma cartela. Não é só isso, é muito além. Quem é você? Como é que você se relaciona com o mundo? Porque a imagem é uma casquinha que a gente escolhe usar pra se relacionar com as pessoas. E às vezes a gente até quer mudar essa casquinha. O problema é quando a gente não consegue fazer isso. Mas quem é você? Será que você tem um temperamento mais intenso, mais seco, poderoso como colérico? Ou será que você é uma mulher mais comunicativa, mais fluida, mais leve, que tem facilidade de comunicação, mas também muda de ideia a todo momento, como uma boa sanguínea? Ou será que você é uma mulher melancólica, muito boa com os processos, muito detalhista, mas emocionalmente também profunda, né? A ponto de sentir profundamente as questões, e aí dentro do melancólico a gente tem aí algumas individualidades, tem aquele que é mais romântico, aquele que é mais científico, enfim. Todos os temperamentos têm os seus pontos positivos, os seus pontos de força, e tem também os seus pontos ali que talvez precisam ser melhorados. Não existe uma regra para temperamento. Esse temperamento aqui precisa melhorar isso, esse outro temperamento precisa melhorar isso. Não é uma planilha de Excel, porque pode ser que o seu temperamento te ajude em algumas questões nas suas estratégias específicas para você, e outros não. Então não existe regra. Quando a gente para compreender um ser humano, a gente precisa entender comportamentalmente, a gente precisa entender a forma como essa imagem está ajudando ou não a estratégia que essa pessoa tem na vida. Então é muito mais complexo do que uma planilha. E é por isso que eu adoro estudar comportamento, porque para mim é a porta de entrada. Eu vou vestir você de quem? Do que eu acho, do que eu acredito? Não, eu vou vestir você de você, dentro da sua essência, da sua autenticidade, da sua estratégia, para os seus objetivos. Isso será atraente de verdade, é magnético, atrai. As pessoas percebem. Eu me lembro de uma cliente minha que ela dizia: Camis, as pessoas me veem cinza. E é verdade, a estética dela estava tão melancólica. E por incrível que pareça, era uma mulher sanguínea. E a gente tá aí no meio do processo de consultoria dela, e que lindo ver a energia dela exalando, as pessoas percebendo, as pessoas perguntando, marido dela percebendo. Porque quando você se veste de quem você é, então tá tudo bem, você já não precisa pedir desculpa de nada, você não tem que ficar se explicando. Que coisa ruim, né? Você precisar ficar se explicando. Não, eu sou sim boa de comunicação. Não, eu sou competente, deixa eu te mostrar aqui. Poxa, se você é competente, então isso tem que estar estampado no seu rosto. Mas competente como, né? Como é ser competente para você? Será que é ter a proximidade de um psicólogo? Ou será que é ser poderosa como uma advogada, por exemplo, ou uma grande empresária? Ou será que você precisa, em alguns momentos, ter esse impacto de uma grande empresária? Em outros momentos, você precisa de uma proximidade com a sua equipe. E aí, como você trabalha a sua imagem para que a sua mensagem passe? E sem esse nível de estratégia, a sua cartela fica caricata. Ela fica só mais uma informação dentro de todo esse universo. E para jogar o jogo da vida, você não pode mais ser só mais uma animação, né? Você precisa, sim, se destacar. E eu tô falando aqui
com mulheres que são estudadas, né? Que foram atrás de serem as melhores naquilo que fazem. Eu não tô falando aqui com essa mulher que tá aí na internet sem fazer nada da vida, uma mulher que não buscou se especializar em nada. Eu não tô falando com essa mulher. Eu tô falando com uma mulher que tem muito a entregar. É com essa mulher que eu tô falando. E essa mulher precisa colocar toda essa competência dentro de uma estratégia de imagem. O mundo precisa saber e conhecer toda a sua potência, mas não é responsabilidade das pessoas reagirem a você como você deseja. É sua responsabilidade ter uma imagem estrategicamente adequada para que as pessoas reajam a você como você deseja. Porque uma coisa você não pode mudar. As pessoas estão sempre reagindo a você. Agora você pode mudar a sua imagem, as pessoas reagirão como você deseja. E isso é belo. A autoridade visual é a coerência entre quem você é e o lugar que você deseja ocupar. Cor é ferramenta, roupa por si só é ferramenta, direção é construção. E eu gosto muito de explicar tudo isso porque algumas mulheres elas vêm, né, achando que a gente vai conversar e bater um papo aí de 1 ou 2 horas e resolveu a vida delas, o problema delas. Isso não é verdade, é raso demais. E me responda, por favor, qual foi o investimento na sua vida que você simplesmente gastou pouco tempo para investir? Foi algo que realmente trouxe resultado? Coisas rasas são para pessoas rasas, coisas profundas realmente trazem resultados para pessoas profundas. Exige um investimento maior, exige um conhecimento maior, exige ciência, existe investimento verdadeiro. E quando a gente fala de imagem pessoal, a gente fala de quem você é, de transmitir a transparência da realidade de quem você é. Então sim, se é pra você, a gente precisa fazer isso de uma forma profunda, com autoridade, com verdade e com ciência. É muito mais do que uma blogueira querendo olhar pra você e colocar uma roupa da moda em você. E por mais que você tenha amigas incríveis, que vão ajudar você para um evento especial, comprar uma roupa nova não vai te trazer estratégia de imagem. Isto é muito mais profundo do que saber algumas cores ou do que usar uma roupa nova para um evento especial, porque a sua vida não é feita de eventos especiais, ela é construída nos pequenos momentos, no dia após dia, em uma conversa ou outra de corredor, em uma reunião ou outra, momentos. Eu me lembro aqui, enquanto eu falo pra você, eu me lembro de uma gerente que há muitos anos trabalha numa empresa e ela começou a fazer a consultoria dela e foi muito legal, porque uma amiga dela que trabalha na gerência disse que o chefe, o dono, imagina o dono de uma rede de supermercados chegar pra você e falar assim sobre a sua amiga: nossa, como aquela pessoa tá elegante? O que tá acontecendo? O chefe, o líder de tudo, reparando na sua elegância. Uma gerente que resolveu investir nela, que deu um passo. E essa mulher, ela tá exalando tanto poder. A impressão que a gente tem é que ela era uma pessoa normal e ficou rica. E ela não mudou de posição, não foi promovida, pelo menos enquanto a gente estava no processo. Ela continua sendo gerente de várias lojas, mas o que mudou foi a percepção. Agora ela se posiciona. E o que ela me diz é que agora ela consegue se posicionar em relação às pessoas que ela cuida. Tem dias que ela vai com uma determinada roupa, uma imagem, para uma estratégia específica, outros dias para estratégias diferentes, e isso está construindo um futuro diferente para essa mulher. Lindo de ver. Não só as pessoas que estão ali no dia a dia com ela, mas o próprio chefe, o dono da empresa, que não tem motivo nenhum para bajular e nem nada, reconhecendo o investimento que essa mulher teve na própria vida dela. Como é que as pessoas estão reagindo à sua imagem? Você realmente é poderosa, é potente? As pessoas estão vendo isso? Ainda que você seja competente, ainda que você se preocupe em se arrumar bem, mas você está conseguindo passar isso na sua imagem? Será que você está conseguindo usar essas cores aí da sua cartela que você foi e fez com esse nível de estratégia? Ou será que só serviu para mais uma informação nesse seu mundo de imagem pessoal? Se você já fez o básico, às vezes você já fez a sua coloração pessoal e ainda percebe que falta algo, o que te falta não é mais informação. O que te falta é estratégia bem alinhada, método. É um caminho que te leve do ponto A ao ponto B. E isso não é uma planilha de Excel. Isso não é pode, não pode. Isso é algo que é construído. Se você quer investir na sua imagem pessoal com esse nível de construção, o link tá na bio. É só me chamar.